Muito boa tarde. Vamos começar uma série de apontamentos sobre a poesia angolana do século XIX, o primeiro dos quais sobre Maia Ferreira, José da Silva Maia Ferreira, porque foi o primeiro poeta angolano a publicar um livro em Angola de poesia. Poemas escritos em verso, poesia lírica em verso. No começo do século XIX, nós tivemos ainda a atuação de homens nascidos no século anterior, mas cuja vida ativa foi na primeira metade do século XIX. Aí se destaca a atividade do padre Manuel Patrício Correia de Castro, que se formou completou a sua formação inicial feita em Luanda, foi completá-la no Rio de Janeiro, para onde esteve a estudar, depois voltou para Luanda, depois, quando foi a Revolução Liberal Portuguesa, ele foi eleito deputado às Cortes Constituintes, seguiu para lá, em 1822, houve ali uma divisão, dois dos deputados eleitos preferiram ficar no Brasil e apelar, onde aliás já residiam, e apelar aos angolanos, seus conterrâneos, para que alinhassem com o Brasil na independência do Brasil, portanto, uma espécie de independência de Angola sob proteção do Império Brasileiro. O padre Manuel Patrício Correia de Castro disse que não, que iria para Portugal, porque tinha sido eleito para as Cortes Constituintes portuguesas e também porque entendia que esta corrente, esta facção que defendia a independência de Angola sob a proteção do Brasil, portanto, como uma espécie de protetorado brasileiro, era uma corrente que o fazia em nome da escravatura. E uma vez que o liberalismo tinha triunfado em Portugal, era de esperar que ele acabasse com a escravatura, que desse autonomia às colónias, e seria assim preferível ficar com Portugal do que ficar com o Brasil, que, enfim, estaria muito interessado em continuar a importar escravos de Angola. Claro, quando a gente diz o Brasil estaria muito interessado, a frase é incorreta, não é? Muita gente no Brasil não estava interessada. No Brasil já havia abolicionistas, já havia críticas à importação de escravos, já a pressão também inglesa era cada vez maior para que se interrompesse o tráfico, ou seja, o tráfego de escravos de Angola, de África em geral para o Brasil. Portanto, quando o padre Manuel Patrício Correia de Castro acusa o Brasil, na verdade está a acusar uma facção que havia também, de facto, uma facção de negociantes angolanos e brasileiros, muitas vezes com famílias de um lado e do outro, portanto, nas duas margens do Atlântico, famílias, casas e interesses comerciais dos dois lados do Atlântico, e, portanto, estariam interessados em que os dois lados, Angola e Brasil, estivessem mais ligados e com autonomia, com a independência relativamente a Portugal. Mas não eram só estes que queriam uma independência de Angola sob a proteção do Império Brasileiro, no momento sob Dom Pedro I do Brasil, porque foi quem ficou no poder. Não eram só estes, havia também soldados, havia povo em geral, havia comerciantes angolenses e funcionários públicos e militares angolenses que tinham essa aspiração e que não eram esclavagistas. Bom, na altura toda a gente tinha escravos, muita gente se envolvia em negócios de escravos, mas muitos que não eram esclavagistas também defenderam esta independência de Angola face a Portugal. Até porque argumentavam Portugal abandona as suas colónias, só as queria para explorar o que houvesse a explorar de imediato e depois não as acompanhava, nem deixava que elas se desenvolvessem. O que no caso de Angola era bem verdade, no caso do Brasil já não seria tanto, porque a corte portuguesa se deslocou, como se sabe, para o Rio de Janeiro e isso deu um grande impulso, permitiu o desenvolvimento mais rápido do Brasil, que já era mais desenvolvido que Angola, por motivos vários. Bom, este foi um momento que tinha qualquer coisa de literário em sentido lato, no sentido lato, largo,
abrangente, mais abrangente da palavra, porque nesse sentido mais lato, a retórica, a oratória também fazem parte das letras, da literatura, neste sentido geral de literatura. E os panfletos, os textos que publicaram, quer os dois candidatos que ficaram no Brasil, Eusébio de Queiroz Coutinho da Silva, nascido em Luanda, de mãe angolana, e o pai, o exilado político português do tempo do Marquês de Pombal, o juiz Domingos Plácido da Silva. Quer o Eusébio de Queiroz Coutinho da Silva, quer o outro deputado eleito, Amaral Gurgel, quer o texto de um, quer o texto do outro, quer também o texto do padre Manuel Patrício Correia de Castro, que foi também impresso à parte, num volumezinho, tem 5, 6 páginas ou folhas. São 3 textos muito bem escritos, com uma argumentação fortíssima, quase que se a gente for a ler ingenuamente, a gente lê um e fica convencido. E lê o outro a dizer o contrário e também fica convencido. Aquilo está muito bem montado, muito bem organizado e muito bem escrito. O que revela que, de facto, tínhamos intelectuais em Angola. O Eusébio de Queiroz Coutinho tinha ido para o Brasil, mas tinha ido para o Brasil já ao bem feito, já tinha sido juiz em Bequela, etc. Portanto, tínhamos intelectuais em Angola, de grande craveira, de grande capacidade, que se os seus livros não vieram até nós foi porque não houve tempo, não houve oportunidade, nem havia tipografia em Angola. Portanto, o que eles terão feito em Angola por lá ficou, em folhas manuscritas. E justamente uma dessas folhas manuscritas também é um caderno, uma série de cópias do padre Manuel Patrício Correia de Castro, que estava a preparar uma obra chamada Apontamentos dos Capitulares da sede de Luanda, ou da Diocese de Angola e Congo, enfim, apontamentos sobre os capitulares em Angola, Luanda e Congo, e ele recolheu nos arquivos que havia em Luanda, nas igrejas de Luanda, na Sé Catedral e nas outras, ele recolheu esses arquivos e estava a preparar uma pequena biografia para cada um dos cônegos, para cada um dos capitulares, e assim, através dessas biografias, iria fazer uma espécie de história de Angola, baseada na história dos capitulares angolanos, ou dos cônegos angolanos, e dos residentes em Angola. Os vindos do Brasil eram brasileiros, avant la lettre, antes do tempo, antes da letra, e outros vindos de Portugal e também alguns vindos de outros países, sobretudo Itália. Estes apontamentos ficaram inéditos. Uma parte das cópias, o historiador Carlos Pacheco conseguiu reproduzir, fotocopiar, e tem com ele, cedeu-me algumas, eu pude ver, estudar algumas. É um material muito importante, muito interessante, decisivo para a história de Luanda, sobretudo, mas, enfim, de Luanda, Angola e Congo, em termos genéricos, porém, pronto, ficou inédito. E também não era propriamente uma obra literária, era uma obra historiográfica e não chegou, como disse, a ser escrita e finalizada. Há 2 outras obras de caráter historiográfico e político e etnográfico e até sociológico, que foram protagonizadas por um outro deputado às Cortes Portuguesas. Este foi deputado muitos anos depois do padre Manuel Patrício Correia de Castro, que foi o jornalista Joaquim António de Carvalho e Menezes, um homem com uma história sui generis, muito coerente, uma história polémica, exemplar, e quando foi eleito para as Cortes Portuguesas, criou lá um jornal, sobre o qual, nesta página, vocês podem ver um resumo. Isto é a página do Dicionário Eletrónico da Imprensa Literária em Língua Portuguesa, do Programa de Pós-Graduação em Letras da FURG, Universidade Federal de Rio Grande, Instituto de Letras e Artes da Universidade Federal de Rio Grande. O artigo é sobre o paquete do ultramar. Eu resumi aqui tudo o que sabíamos neste momento sobre este periódico. Inclusivamente reproduzi uma foto da primeira página do periódico, que está disponível na Biblioteca Nacional Portuguesa. Esta é a foto do número 1, de 1839, 5 de julho de 1839, creio que a primeira publicação protagonizada por um angolense, não publicada em Angola, onde não havia tipografia. Aliás, o Carvalho e Menezes tentou levar para lá uma tipografia, como várias vezes já tenho repetido, e o historiador Carlos Pacheco também, mas não conseguiram, não foi possível. Descobriram que ele tinha esse projeto, mandaram afundar o navio onde estaria a tipografia,
O próprio Carvalho e Menezes foi antecipadamente avisado, conseguiu vender a tipografia e fugir do país. Mas, enquanto ali estava, em 1939, para exercer o seu mandato como deputado, ele inaugurou o paquete ultramar. Os primeiros números quase não falam de Angola ou de África, porque não havia notícias, ele refere isso num dos artigos. É justamente esta situação, este facto repetido de que havia muito mais notícias do Brasil em Portugal e do Brasil em Angola do que notícias de Portugal em Angola ou de Angola em Portugal. Portanto, as coisas passavam todas pelo Brasil e a maior parte do comércio e da informação, da bibliografia também, passava pelo Brasil. De maneira que, nestes primeiros números e em muitos números, há poucas notícias de África ou do chamado ultramar, apesar do periódico ter o nome de paquete do ultramar. Mas há muito poucas notícias do ultramar porque havia mesmo poucas notícias. Vinham poucos barcos e nem sempre a correspondência chegava ao seu destinatário por motivos vários, alguns dos quais eventualmente políticos, censura, não sei, censura não assumida, não declarada. Mas temos aqui o nosso primeiro jornalista, o nosso primeiro jornal. Só não foi nosso primeiro em termos de impressão, não foi impresso no território angolano, foi impresso em Lisboa. O Joaquim António de Carvalho e Menezes deixou-nos duas obras muito interessantes. Uma é o alargamento da outra, uma é Memória Geográfica e Política, outra é Demonstração Geográfica e Política. O título é muito extenso, mas é uma espécie de história de Angola, resumida, e de caracterização de Angola no momento em que ele escreve e de apresentação de propostas para o desenvolvimento de Angola e o bem-estar quer de angolanos, quer de estrangeiros residentes, migrantes, reinões, etc. Mas também o Joaquim António de Carvalho e Menezes, embora o seu texto tenha interesse para esse conceito de literatura em sentido lato, em sentido abrangente, largo, grosso modo, como também se costuma dizer, isto não é propriamente literatura. Tivemos o primeiro sinal de uma literatura propriamente dita. Eu peço desculpa, não compartilhei a tela. Compartilho e agora vou repetir as imagens. Esta é a página do dicionário, ppgletras.furg.br/p. Aqui faço um resumo sobre o paquete ultramar, como vos disse, com uma bibliografia complementar, e aqui temos a reprodução do número 1, 1839, do paquete ultramar, que é a ampliação da foto que está aqui. Regressando à nossa tela original, o primeiro sinal estritamente literário que nós temos é o do José da Silva Maia Ferreira. É o primeiro poeta angolano a escrever um livro só de poesia e é o primeiro poeta angolano a publicar um livro em Angola. Vamos ver aqui a capa desse livro. O livro chama Espontaneidades da Minha Alma e tem como subtítulo uma dedicatória às senhoras africanas. Foi impressa em Luanda, na imprensa do governo, que era a única tipografia que havia naquela época em Angola, em 1849. Esta é a data que aparece como a data do livro. No entanto, lá dentro tem poemas escritos em 1850, porém eram poemas, entre aspas, institucionais. Um era a vida do governador, outro era ao aniversário da rainha, outro era ao aniversário do rei. Eram poemas dedicados a figuras institucionais, cujo aniversário, por exemplo, da rainha, se sabia antecipadamente que era naquele dia. Portanto, o poeta pode ter escrito antecipadamente o poema pelo aniversário da rainha, por exemplo, e meteu no livro. Ainda há tempo de ele ser impresso, mesmo que tenha sido impresso em 49. Mas ele, se foi mesmo impresso em 1849, deve ter sido impresso no finalzinho do ano e, portanto, o poeta deve ter ido ver ali ao calendário, bom, quando é que fazia anos, cada figura importante do reino português, e pôs lá os poemas a elogiar essas figuras, que dava imenso jeito, até porque o livro estava a ser impresso na imprensa do governo. É certo que o Maia Ferreira tinha lá um amigo, que era secretário-geral do Governo-Geral de Angola, um amigo português, do tempo em que o Maia Ferreira estudou em Lisboa, mas isso não bastava. Tinha também o protetor angolense, que era formado em Direito, uma figura muito importante na sociedade dos patrícios, dos filhos da terra, no século XIX, que era o Dr. Eusébio Catela de Lemos Pinheiro Falcão, que foi uma personagem fundamental, sobretudo durante o governo do governador Pedro Alexandrino da Cunha e no combate ao tráfico de escravos, bem como no combate à corrupção nas alfândegas da colónia,
principalmente na de Luanda. Eusébio Catela de Lemos ainda era da família de Maia Ferreira, quer dizer, eram duas famílias que se tinham cruzado. No começo até houve episódios em que estiveram em campos opostos, mas tinham-se cruzado várias vezes por casamento, pelo menos 2 vezes. A família da mãe de Maia Ferreira, a família dos Matoso de Andrade, Câmara, Menezes, etc., com muitos apelidos mais pelo caminho, e a família Catela de Lemos Pinheiro Falcão. Estiveram, portanto, misturadas, quer o Eusébio Catela de Lemos Pinheiro Falcão, quer o outro amigo do José da Silva Maia Ferreira, o primeiro estando de boas relações com o governador, que o encarregou das tarefas mais difíceis e decisivas para o seu programa de governo de acabar com o tráfico de escravos e de acabar com a corrupção nas alfândegas e na colónia, quer esta personagem que se tornou proeminente no governo de Pedro Alexandrino da Cunha, quer um amigo do Maia Ferreira, que era secretário-geral, homem fidalgo, e era secretário-geral do Governo-Geral de Angola, terão contribuído para ele publicar aqui. Mas é óbvio que eles próprios podem ter sugerido ao poeta que escrevesse uns poemas assim, dedicados à rainha, outro poema dedicado ao rei, outro poema dedicado ao governador, Adrião Acácio da Silveira Pinto, que foi quem substituiu o Pedro Alexandrino da Cunha. Portanto, a indicação para que Maia Ferreira publicasse ali pode até ter sido feita antes, entretanto chega o novo governador, provavelmente o seu amigo, que continuou secretário-geral do governo, terá dito ao Maia Ferreira, pois agora escreva aí um poema, se faz favor, de homenagem, né, ao novo governador, ele vem bem intencionado, é bom ficarmos do lado dele, estas coisas que se dizem muito nestes momentos, não é? Ele então escreveu uma série de poemas, alguns datados já de 1850, e por isso a gente fica na dúvida se foi o livro impresso em 49, se foi em 50. É provável que tenha sido em 49 ou no primeiro mês, ou quando muito no segundo de 1850, não se sabe realmente ao certo. É verdade que havia só uma tipografia, havia, por vezes, atrasos no papel e na tinta, quer dizer, era tudo importado. Os barcos de Lisboa vinham menos que do Brasil, e, portanto, podia haver falhas na entrega da mercadoria, na entrega dos insumos necessários ao funcionamento da tipografia. E, naturalmente, como era de se esperar, a tipografia foi implantada para se imprimir o boletim oficial do Governo Geral da província e, portanto, isso passava à frente, o livro ficava para trás. De qualquer modo, entre o final de 49 e o começo de 50, temos este livro, Espontaneidades da Minha Alma, às Senhoras Africanas. Isto é um livro que nos vai suscitar muitos apontamentos, muitas reflexões, logo desde o título e do subtítulo, que iremos fazendo em vários vídeos, em várias projeções. Por agora, nós vamos centrar-nos em um poema e depois em um segundo, porque os dois devem ser lidos em comparação, já vou dizer porquê. E porquê é que eu vou começar por aí? Porque houve leituras muito anacrónicas. Muito, quer dizer, quando se é anacrónico não é muito nem pouco. Anacrónico é fazer uma leitura que não respeita a época que o documento foi produzido. Portanto, houve muitas leituras feitas com olhos contemporâneos, com olhos, no caso do século XX, da segunda metade do século XX, estávamos a olhar para um livro de 1849, esperando que ele tivesse conteúdos que eram os que nós queríamos que ele tivesse mais de 100 anos depois, na segunda metade do século XX. E isso gerou uma série de confusões. A situação da Angola e dos angolenses nesta época era já delicada, complicada, entre o colonialismo, por um lado, as disputas internacionais, por outro, e as chefias locais, por outro. Isso levava a muitas cautelas, levava a muitas reservas, e é um jogo de máscaras em que as pessoas tinham que se declarar fiéis a Portugal, tinham que se declarar portugueses. Bom, tinha havido em 1822, 23, tinha havido movimentações, como se disse, a favor de uma independência sob a proteção do Brasil. Portanto, as pessoas não podiam aqui, se quisessem manter cargos, bons empregos, quer no exército, quer no funcionalismo público, as pessoas não podiam afirmar a sua identidade como se fossem nacionalistas de 1949, ou seja, de 100 anos mais tarde. As pessoas tinham que ser cautelosas e a própria identidade não era ainda assim tão definida. Por exemplo, quando se falava de Angola, tinha que se acrescentar Angola e Congo, porque quando se falava de Angola não se pensava
estava no Congo. O Congo era ainda considerado um reino à parte, independente. Portanto, a ideia que se tinha de Angola era, sobretudo, a ideia que corresponderia hoje, grosso modo, a Luanda, Kwanza Norte, Malange, uma parte do Kwanza Sul, o Bengo e pouco mais do que isto. Por vezes acrescentava-se os reinos de Angola e Benguela. Outras vezes com Angola já se referia também Benguela. Enfim, o espaço considerado colonial era este espaço de Luanda até onde eu disse, mais o espaço de Benguela e já alguma coisa em Moçambique, a funcionar sob administração colonial. Pouco mais do que isto. Não é? Então, as pessoas, quando se diziam, por exemplo, angolenses, tinham por principal referência o que foi chamado, nos séculos anteriores, o reino de Angola. Não o reino do Angola, esse era o reino tradicional, mas o reino de Angola, ou seja, a colónia de Angola, feita a partir de Luanda, e que vai para Mochiba, Massangano e depois por ali adiante, sobretudo numa fase inicial das margens do Kwanza, mas não só, do Rio Bengo também, etc. Mas o que é que nos interessa? Que nem havia, nem estava a identidade angolana definida como está hoje, por isso a gente usa o termo angolenses em vez de angolanos, nem essa identidade podia ser assumida sem reservas. Então, quando lemos estes livros do século XIX, temos que levar isto em conta. Uma identidade não muito bem definida, sobretudo diferente da que veio a ser depois a identidade angolana, e uma circunstância que não permitia às pessoas afirmarem-se livremente como eram. Para além disto, como em toda a poesia, a gente precisa dar atenção, quando está a estudar um poema, aos contextos em que o poema é escrito, em que o poeta também prevê que vai ser lido, o seu leitor imediato, próximo. Porquê? Porque se o poema explicitamente nos chama a atenção para os contextos, como por exemplo aqui ao dizer as senhoras africanas, aí nós temos um contexto africanas e um público senhoras, um público feminino, um contexto africano. Então temos que ir ver o que era ser africano neste momento. Que a África era do poeta, era Angola, né? Que Angola era do poeta. Depois temos que ver, isto é um livro de poemas dedicados a senhoras. Portanto, a maioria dos poemas serão poemas que o poeta colocaria no álbum de uma senhora, que diriam respeito a relações que ele teve, ou que gostaria de ter tido, ou que amigos dele tiveram. Portanto, a parte amorosa, digamos assim, a parte erótica, é a parte erótica no sentido de amor, não é? Eros, Deus do amor. Seria esta a parte, a componente, e foi a componente principal do livro. Mas não só. Quando se vai discutir a identidade do Maia Ferreira, querendo discutir se ele era angolano ou não, quando ainda não havia o conceito de angolano como há hoje, quando se vai fazer isto, argumenta sobretudo com dois poemas. Um dos poemas é o poema A Minha Terra, sem acento, A Minha Terra. Às vezes em Angola a gente não faz questão de bater os acentos, ou onde devia ter acento não pomos, onde não devia ter pomos. Estes títulos são um bom exemplo de como o acento é importante. Este primeiro poema chama-se A Minha Terra, ou seja, ele vai falar sobre a sua terra. O outro poema que temos de ler comparando com este chama-se A Minha Terra. Na época, o A levava acento agudo muitas vezes. Hoje leva acento grave. Mas aqui temos o acento A Minha Terra. Ou seja, um poema dedicado à minha terra. Não só dedicado à minha terra, também dedicado ao meu compatriota, o ilustríssimo senhor Joaquim Luís Bastos. Então aqui ele faz um poema à sua terra, dedicado a um compatriota, ou seja, a alguém da mesma terra. Aqui ele faz um poema intitulado A Minha Terra, em que a minha terra é o tema, o motivo principal, e o poema é dedicado, é posto no álbum do meu amigo João de Bui, e naturalmente é dedicado a ele, embora não só. Porquê é que eu digo embora não só? Porque no começo o autor coloca uma epígrafe de um poema em francês escrito por ele próprio. Ele estudou em Lisboa, no Lycée Parisien, e, portanto, dominava perfeitamente o francês. Aliás, por cartas que ele escreveu de Nova Iorque, nós vemos que também dominava muito bem o inglês, e por cartas que escreveu de Havana, vemos que dominava também o espanhol, pelo menos o espanhol de Cuba. Portanto, era um poeta multilingue, plurilingue, falava pelo menos português, inglês e espanhol. Eventualmente teria alguns conhecimentos de quimbundo, não sei quais, alguns lumbundo, porque também viveu em Benguela, mas usava com muita facilidade estas três línguas europeias, português, inglês e quatro. Português, francês, inglês e espanhol. Então,
vamos traduzir um pedaço, um fragmento do poema que serve de epígrafe para A Minha Terra, que ele dedica ao seu amigo João da Bui. Reparem, não é ao seu compatriota, é ao seu amigo João da Bui. Então ele começa por escrever aqui: Recevez donc mon île au mon pays natal. Escuso ler tudo em francês. Recebei, portanto, o meu hino ao meu país natal. Portanto, ele tira isto e o poema em que se está a dirigir ao seu país natal, em francês, e oferece-o de bom coração a quem soube tão bem cantar a brilhante natureza do belo Portugal. Ele está a dirigir-se ao seu país e a dizer que o seu país ofereça este hino de bom coração ao seu amigo João da Bui, que cantou a bela natureza de Portugal. Quer dizer que este hino a que ele se refere pode até ser o próprio poema A Minha Terra. Pode ter havido uma versão até em francês do poema A Minha Terra. De qualquer modo, aqui o que ele quer é dedicar o poema ao amigo e explicita em francês que quer que o seu país receba o seu hino, mas também que o ofereça ao seu amigo. Ora, é importante para lermos isto, uma vez que ele diz A Minha Terra, e que sobre isto vão dizer que ele não era ainda bem angolano e tal, ou porque a minha terra, essa terra de que ele fala, aquilo não era bem Angola, e também ele fala muito português, e diz que a terra dele é portuguesa, etc. E é claro que Angola era uma colónia portuguesa, e portanto ele ao dizer que era portuguesa até estava a ser reivindicativo, estava a querer dizer que a terra dele era portuguesa, ele era português, e portanto eles tinham os mesmos direitos que os portugueses. É preciso entender isto na situação colonial do século XIX. Mas, enfim, o poema chama-se A Minha Terra, supõe-se então que é decisivo para estudarmos a identidade do autor e então temos que saber lê-lo. Para o lermos em condições, temos de o contextualizar. Este poema é escrito em diálogo porque ele é colocado no álbum do seu amigo João da Bui. O seu amigo João da Bui era um poeta português, ultrarromântico, um pouco mais velho que o Baia Ferreira, que em certa altura, em função da última das guerras civis portuguesas, teve que, já depois de resolvida a guerra civil a favor dos liberais, teve um problema com o antigo soldado militar que estava do outro lado, eles enfrentaram-se numa batalha, esse antigo soldado apanhou em Lisboa quando já estava tudo em paz, agrediu-o, houve uma cena de pancadaria, espadas, etc. O poeta João da Bui saiu muito ferido e foi aconselhado pelos amigos a ir passar uns anos fora de Lisboa até a coisa acalmar. E então, como ele era amigo do Gonçalves Dias, o principal poeta do romantismo brasileiro, ele foi para o Rio de Janeiro, sob a proteção do Gonçalves Dias, ali viveu uns anos, publicou 2 livros. E agora reparem numa coisa. Ele que veio a proteger o Baia Ferreira, como também o outro jovem poeta brasileiro que era amigo do Baia Ferreira, levou os poemas deles para serem publicados em publicações, em periódicos literários, a Lísia Poética e os Arpejos Poéticos, muito apoiados por interesses de comerciantes portugueses do Rio de Janeiro. Ele, João da Bui, que estava instalado em casa do Gonçalves Dias, publicou no Brasil um livro chamado O Livro da Minha Alma. E o Baia Ferreira publica em Angola Espontaneidades da Minha Alma. Este livro da minha alma, lá dentro, tem uma nota introdutória que é dedicada às senhoras brasileiras, em que ele fala da dedicação ao livro às senhoras brasileiras. O Baia Ferreira publica Espontaneidades da Minha Alma, portanto substitui livro por Espontaneidades, um título mais humilde, Espontaneidades da Minha Alma, e como ele disse, escreveu aqueles poemas sendo muito novo, realmente era muito novo. A maior parte dos poemas são de 1848, 1849, ora Baia Ferreira nasceu em 1827, tinha portanto em 48, 49, 21, 22 anos, era muito novo, embora na época, com 21, 22 anos, as pessoas fossem já consideradas homens feitos, eram rapazes, mas eram homens novos, portanto, mas homens feitos. E o Baia Ferreira estava já a fazer-se à vida nessa época. Este senhor João da Bui, que os protegeu, publicou esse livro, onde nós encontramos uma grande similaridade com Espontaneidades da Minha Alma. O Baia Ferreira, como disse, substitui o livro por Espontaneidades. Depois o Baia Ferreira dedica o livro às senhoras africanas, quando o seu amigo, na prosa dentro do livro dele, dedicava às senhoras brasileiras. E não só, nós tivemos até poetas, sobretudo um poeta brasileiro,
Visconde da Pedra Branca, Domingos Borges de Barros, que também publicou um livro de poesia dedicado às senhoras brasileiras. Esta dedicação às senhoras brasileiras era comum na época no Brasil, onde havia tipografia, imprensa, já havia vários jornais e onde várias pessoas, portanto, publicavam poemas, não só em livro, também dispersos em periódicos, poemas, textos, prosas, narrativas, e por vezes dedicados às senhoras brasileiras. Então Baia Ferreira dedica às senhoras africanas. Isto já dá um sentido identitário. Neste quadro, Portugal, Brasil, Angola, eu estou a falar de Angola. Eu sou o que vem de Angola. Eu sou a pessoa de Angola. Ele já se está a situar. E ele está-se a dirigir ao seu amigo, no álbum do seu amigo, como disse, mais velho, eu tenho que o tratar com respeito, mais velho, mais importante, era um jornalista muito conhecido na época, era um poeta da geração ultrarromântica, conhecido e respeitado, um amigo, embora mais novo que o Alexandre Herculano, mas um amigo do Alexandre Herculano, visita da casa dele, bom, que conhecia todo aquele meio romântico e ultrarromântico lisboeta. Ele dirige-se ao amigo com respeito, o amigo protege-o, publica poemas dele nas revistas, como disse, Lísia Poética e Arpejos Poéticos, e ele dedica um poema ao amigo português no Rio de Janeiro. Esse amigo era amigo do Gonçalves Dias, e o Gonçalves Dias era um poeta romântico e um poeta nacional brasileiro. E o Gonçalves Dias tinha um poema escrito em 1844, reparem bem, 43, 44, em Coimbra, quando ele estava a estudar na Universidade de Coimbra, portanto, poucos anos antes de Baia Ferreira publicar as Espontaneidades, Gonçalves Dias publicou um poema que depois se tornou famoso, que era a Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. E vai por aí adiante cantando as saudades da sua terra. O João de Amboí escreveu também um poema, e vários até no seu livro, com saudades da sua terra natal, ou seja, Portugal, Sintra, etc. E então o poeta vai escrever um poema chamado A Minha Terra, entrado em diálogo com o João de Amboí, que por sua vez tinha entrado em diálogo com o Gonçalves Dias. O Gonçalves Dias escrevia em Portugal com saudades do Brasil, o João de Amboí escrevia no Brasil com saudades de Portugal, e Baia Ferreira vira-se para o João de Amboí e por tabela para o Gonçalves Dias para dizer, ok, então agora eu vou falar da minha terra, a vossa um é Portugal, outra é Brasil, eu vou falar de Angola. E começa a falar de Angola. E coloca-se numa posição de humildade. Agora, para nós analisarmos este poema e não dizermos disparates, para além de ser necessário termos algum conhecimento cultural, muitas leituras feitas que deem o enquadramento mínimo para percebermos um poema na sua época, nós temos que olhar para a estrutura do poema. Esta composição, este poema está toda estruturada como um diálogo entre amigos. Estes amigos seria como se o Baia Ferreira estivesse a conversar com o João de Amboí e ali estivesse presente ao lado o Gonçalves Dias. É assim que o poema tem que ser lido. O Baia Ferreira está a falar com o João de Amboí e há uma terceira pessoa que é o Gonçalves Dias. E então ele, como o João de Amboí glosava a Canção do Exílio, o Baia Ferreira faz o mesmo e começa dizendo: minha terra não tem os cristais dessas fontes do só Portugal, minha terra não tem salgueirais, só tem ondas de brancarial. Aqui começa a primeira parte do poema. Vamos ter que dividir em partes para o percebermos bem. O que é que ele faz na primeira parte? Isto, não tem. Ele vai dizer ao seu amigo, olha, a tua terra, cantaste no teu livro, falaste da tua terra no teu livro, é realmente muito bela, a minha terra não é assim, não tem verdura, não tem cristais, não tem salgueirais, não tem campos onde brota o jasmim, não tem prados cheios de flores. Vejam bem que a terra tem ele em mente, aquela faixa costeira Luanda-Benguela, sobretudo em torno de Luanda e em torno de Benguela. Uma zona relativamente seca, onde realmente nós não iríamos encontrar prados de flores, jasmins, carmins, mas sim os barros, as areias, os montes de barro escarpado, sabemos muito bem. Quem conhece a costa angolana entre Luanda e Benguela conhece muito bem os montes de barro escarpados. Sabe como são em Sangano, na Baía Azul, no Sobreiro, no Lubito e em outras zonas em torno de Novo Redondo, atual Sub, na altura Novo Redondo, em torno de Benguela Velha, atual e já há muito tempo, Porto Amboí. E em todo esse caminho, por exemplo, entre Porto Amboí e Luanda, nós vamos vendo constantemente esses morros de barro escarpados.
Isto é dito por alguém que conhece bem os lugares. Só tem ondas de branco areal, quer dizer, o areal se espraia como se fosse um oceano com ondas. Ali não é verde, ali não é florido, é seco. E ele vai continuando a dizer o que é que a sua terra não tem, se ele a comparar com a do outro. Não tem o meio veterinário, quer dizer, na outra paisagem, como tudo é bonito, florido, delicado, mavioso, assim também os poemas são floridos, bonitos, maviosos. Mas nós não temos isso, não há rouxinóis em Angola, não há o gentil rouxinol. Temos sim o canto suave, saudoso da benguela no seu arrebol. Benguela aqui se refere não à cidade, mas a um pássaro. Mas, de qualquer modo, é um canto suave, esse pássaro tem um canto suave, mas não é o do rouxinol, portanto o seu poema parece com o rouxinol. Com o canto do rouxinol. O meu não pode, porque aqui nós não temos isso. Então o meu poema vai ser um bocado mais rude, mas ainda assim temos aqui um canto que é suave e bonito, que é o canto de um pássaro que a gente chama benguela. Depois diz primavera não tem tão brilhante como a Europa nos só infiltrar. Não tem brisa lasciva e cessante, só tem raios de sol a queimar. Continua, portanto, tendo em mente aquele litoral de que estamos a falar. E por aí vai. Não tem frutos, qual mimoso torrão português, não tem rios, qual Mondego nos fatos de Inês, que está-se a referir ao mito de Inês de Castro, cantado por Camões, nos Lusíadas, e cantado por outros poetas, por exemplo, por um poeta contemporâneo de Camões, não é? Também renascentista, o António Ferreira. Também a minha terra não tem assim feitos de que se possa orgulhar, ter descoberto a Índia, ter descoberto o caminho marítimo para a Índia, ter descoberto o Brasil, que obviamente estavam lá, para os habitantes de lá estavam descobertos, mas para os europeus o caminho até lá estava encoberto, não se conhecia, e Portugal é que descobriu esse caminho, nesse sentido é que se diz descobertas. A gente não tem isso, não se pode orgulhar disso. A gente não tem fado, destino jucundo. E se o tem, quem o há de anelar? Convém também, quando vemos palavras como esta, que já ninguém usa, convém irmos a dicionários, sobretudo da época, e ver o significado que tinham nesses dicionários. Por exemplo, anelar inicialmente significava respiração ofegante, e por isso, em sentido figurado, passou a designar o desejo ardente, a ânsia, vontade. Então, quem o há de anelar a esse fado da minha terra? Quem é que vai ter o desejo ardente de viver e cantar o fado da minha terra, que não tem o destino jucundo, não tem grandes feitos mundiais de que se possam falar? Quem é que vai querer cantar isso? Portanto, vejam, ele está a exaltar a terra do outro, por tabela a exaltar o canto e o poema do outro, e a dizer aqui nós não temos isso, portanto o meu poema vai ser uma coisinha assim, como se diz agora, cochito, pequenina, simples, sem grandes floreados. E depois passa da primeira secção, da primeira parte, para a segunda da primeira parte. Essencialmente, o que é que interessa? Passa do negativo para o positivo. Em vez de enumerar não tem, é uma anáfora, não é uma repetição no começo, sintática, no começo dos versos. Não tem, minha terra não tem, minha terra não tem. Não tem rosas, não batiza de flores, não brota o jasmim, não tem meio trinar. Depois aqui diz tem, mas só de passagem, tem isto. Mas não tem, volta ou não tem tão brilhante, não tem brisa, só tem raios de sol a queimar. De passagem diz uma coisa que tem, mas volta ou não tem, porque esta é a parte do não tem. O que é que a minha terra não tem? E a tua terra tem e é bom e bonito. Depois aqui ele muda. Aqui ele começa a dizer, nesta parte aqui, o foco muda. Ele não está a falar da terra do outro e a comparar com a sua, ele está voltado para a sua terra como num espelho. E a dizer, agora vou-te dizer o que tem a minha terra. Agora disse o que ela não tinha, agora vou dizer o que ela tem. Faça a tua. Não tem a verdura lá da tua terra, mas tem palmeiras de sombra culpada, onde o sobe de tribo selvagem, a caravana de gente cansada, as caravanas de comércio que vinham do interior negociar ao litoral, não é? Adormece sequioso na aragem. A gente vê por aqui que o poeta sabia muito bem do que estava a falar. Ele conhecia as caravanas que chegavam, por exemplo, a Benguela, em cuja alfândega trabalhou. Ele conhecia as caravanas, sabia o que era isso, e como chegavam as caravanas com o seu chefe, e como, com a força do calor, por exemplo, em janeiro ou fevereiro, com a força ou março, com a força do calor, descansavam à sombra, por exemplo, de uma palmeira, aquela aragem mínima refrescava o corpo e dormitavam um pouco. Isto é um quadro típico, tal como é um quadro típico que vem a seguir. Empinado ao cantil dos desertos,
Estamos a ver que ele não está a falar de zonas de floresta, nem sequer de savana, está a falar mesmo daquela zona seca, mais no litoral. Lá se aninha sedento o leão, em covis de espinhais entreabertos, onde altivo repousa no chão. Isto também não é um quadro exótico, pode ter vindo a ser mais tarde, pode ter entrado na literatura exótica, mas isto é um quadro nosso, bem tipicamente angolano. O monte cheio de pedras, o monte pedregoso, cheio de pedras e de espinhos. E lá entre as pedras está sentado ou deitado o leão a olhar cá para baixo, onde altivo repousa no chão. Isto sim acontece, ou acontecia. Depois desses montes onde está o leão sossegado, percorre afanoso, isto contradiz a ideia do africano preguiçoso, vejam bem, percorre afanoso, a zagaia com força vibrando, o africano guerreiro e famoso, a seus pés a pantera prostrando. Isto deve ser a onça. Então ele dá a imagem primeiro do soma repousando à sombra, depois do leão repousando no cimo do monte, entre espinheiros, depois, nesses montes, o africano guerreiro e famoso, com a zagaia, vibrando a zagaia com força para matar uma fera. Depois de dar esta descrição, é que ele redignifica o africano. Embora reconhecendo que a sua terra não tenha o que tem a terra do outro, mas olha, tem aqui umas coisas que até não são desprezíveis. O africano, por exemplo, não é preguiçoso. É um guerreiro famoso e é um guerreiro cheio de força vital e é um grande caçador. Depois da passagem diz assim, pois também há bocado não disse, mas a minha terra não tem face, não tem donzelas com face, não tem virgens com faces de neve, por quem lanças em riste donzel. Donzel é o masculino de donzela. Por quem lanças em riste donzel. Isto reporta-se a uma lenda medieval do Palmeirinho de Inglaterra, não é? Que há um duelo com lanças por causa de umas damas, como eram os jogos típicos da Idade Média, e ele diz, não, na minha terra não é essas virgens com a face de neve, pelas quais lutam os donzéis, ou seja, os cavaleiros, jovens cavaleiros de lança na mão. Não, isso a gente não tem. Mas temos aqui umas donzelas de planta muito breve, muito airosas, de peito fiel. E isto, muitos críticos literários chegaram aqui e disseram, está a ver? Então, ele de Portugal está a dizer que em Portugal as virgens com face de neve, pelas quais lutam os rapazes, lanças na mão. E aqui, donzelas com os pés pequenos, muito airosas, e de peito fiel, não tinha mais nada para dizer. Que coisa, né? É preciso termos alguma cultura. E é preciso vermos com atenção o que está aqui. Ele está a contrapor, o Maia Ferreira está aqui a contrapor um clichê, que é o clichê da beleza da mulher europeia, virgens com faces de neve, está-lhe a contrapor a mulher africana. Quer dizer, ok, a tua princesa tem uma face de neve. É uma virgem com face de neve. Aqui nós temos, em vez de uma virgem, umas donzelas. Elas não têm a face de neve, mas têm uma coisa muito interessante, é que têm a planta muito breve. O que é que quer dizer a planta muito breve? Não é só o pé pequeno, é o pé ligeiro. Pé pequeno e ligeiro. Se a gente for, por exemplo, para a zonas de fala Umbundo, a gente encontra poemas, no cancioneiro Umbundo, a gente encontra poemas em que se cantam as garças que vão beber água à beira do rio. Os pássaros brancos que às vezes até ficam em cima dos bois a comer bichinhos que estão no couro, na pele do boi, e depois descem e também patiscam ali pelo capim, depois vão beber água na beira do rio. E uma das coisas que se diz num desses poemas é que elas vão flutuando. Quer dizer, faz parte do conceito de beleza local a mulher ter um pé pequeno e ligeiro e caminhar como quem flutuasse. Se formos ver com atenção, nós vamos encontrar na tradição literária europeia e portuguesa o elogio da planta muito breve, antes e depois do José da Silva Maia Ferreira, até no século XX. Há várias referências, há vários poemas em que se elogia a mulher ou com o pé pequeno ou com o andar ligeiro. Mas mais do que isso, a poesia portuguesa e a poesia europeia em geral regulavam-se muito pelas várias fases da chamada poesia clássica, grega e latina. Um dos autores latinos que, conforme as épocas, era mais elogiado, mais frequentado, mas foi quase sempre um autor querido, lido com muita atenção e que foi muito traduzido no período romântico, foi o António Feliciano de Castilho, por exemplo, que era uma espécie de guru dos poetas ultrarromânticos, fez uma tradução do Ovídio. Esse poeta era o Ovídio. O Ovídio escreveu dois
2 livros, sobretudo, que são muito lidos até hoje, que são Os Amores, onde a gente pode até encontrar conselhos práticos extremamente atuais, que hoje se repetem nas páginas de cosmética, de salões de beleza, etc, etc. A gente vai encontrar nos Amores no Ovídio, e um outro livro muito interessante e que está muito mais próximo das tradições animistas, que é As Metamorfoses, do Ovídio. Portanto, o Ovídio era um poeta conceituado na história literária europeia e era um poeta conceituado no romantismo e no ultrarromantismo. Ora, é o Ovídio que diz, podem outros ter dito antes dele, a primeira referência que eu apanhei na literatura europeia foi a do Ovídio, é ele que diz que a mulher, quer dizer, é ele que constrói o cânon da mulher bela como tendo o pé não só pequeno, mas ligeiro. O que se combina com a tal tradição do cancioneiro umbundo, tradição poética da oralidade umbundo, onde se elogia a garça porque ela vai beber água à beira do rio como se fosse flutuando. Isto tudo se entronca nesta imagem aparentemente muito simples e pobre da planta muito breve, que teria mais coisas ainda para dizer, mas isto não pode demorar muito tempo, porque as pessoas cansam-se. Airosas é um elogio. Uma mulher airosa. Bom, eu prefiro as airosas. Não sei se alguém prefere as pesarosas. E depois de peito fiel. Nós vamos ver ao longo de todo o livro do Maia Ferreira que peito fiel tem 2 sentidos. E os 2 são importantes. Primeiro sentido, podemos considerar o sentido físico. Peito fiel quer dizer o peito direito. Direito, não é mole, não está descaído. Ou seja, o peito de uma jovem, de uma adolescente, não é? Então tem donzelas de peito fiel. Vocês gostam das mulheres com os peitos firmes? E nós aqui, as nossas donzelas, não têm faces de neve, mas têm peitos firmes. E realmente isso deve ter, entre outras consequências, deve ter tido a consequência dos portugueses sentirem uma forte atração por angolanas, africanas, etc. Então, de peito fiel, mas não é só este aspecto físico, e parece que Maia Ferreira era muito sensível aos aspectos físicos, mas não é só este aspecto físico, é um aspecto moral. Ele diz sempre que a mulher africana, quando ama com doçura e com ferocidade, mas sobretudo com sinceridade. Ela não é disfarçada. Então o peito fiel também quer dizer isto. Quer dizer que aqui as nossas donzelas não têm as faces de neve, face de neve simbolizava a pureza, né? Mas têm o peito fiel. Então quer dizer, mais uma vez, que não se justifica aquela leitura anacrónica desta passagem do Maia Ferreira como desmerecendo a mulher africana. E vamos ver que isso continua. O seu amor é qual fonte de prata, onde mira quem dela se espalha. Nós temos na poesia europeia o mito de Narciso, que se olha, não é? É muito belo e olha para a água, vê o seu rosto refletido na água. Esta é a base do mito. A pessoa ver o rosto refletido na água e ficar encantada por isso. Então ele lembra, o amor das nossas donzelas é qual fonte de prata, onde mira quem dela se espelha. Portanto, é como aquela água na qual se olhou como num espelho o próprio Narciso. Pois ela tem a doçura da pomba que exalta, a altivez que a da fera semelha. Quer dizer, ela é doce e altiva, é pomba e é fera, mas não é disfarçada. Logo em seguida ele diz, suas galas não são afetadas. Coração, todo o amor lhe palpita. Suas juras não são refalsadas. Lembram-se do que eu disse sobre o peito firme. Suas juras não são refalsadas. Ela não jura falso, não finge. No perjúrio, a vingança crepita. Nem tem uma vingança fria, a vingança dela crepita, salta aos olhos, nem tem juras falseadas ou refalsadas. Ou seja, ela tem um peito firme. O que é e mostra. Mas ele não quer ofender ninguém. Então ele diz, sabe amar, esta sabe amar. Tu tens umas virgens com faces de neve, muito puras e belas, mas olha, nós aqui temos umas donzelas que não têm as faces de neve, mas sabem amar. E saber amar é o quê? É isto, não serem afetadas, assumirem o que sentem, não se esconderem, serem doces, serem altivas, tudo isso junto, essas sabem amar. Claro, mas não tem a cultura desses lábios de mago florir, quer dizer, não tem a cultura das virgens com faces de neve. Em seu rosto se pinta a tristura. Os seus olhos têm meio luzir. Isto até hoje é cantado. A tristeza insinuante da mulher negra, o luzir dos olhos negros da mulher negra. Isso foi cantado depois pela poesia colonial, pela poesia angolana, foi cantado variamente, mas está aqui talvez em primeiro lugar. Em seu rosto se pinta a tristura, os seus olhos têm meio luzir.
Portanto, ele continua a querer elogiar a sua terra, mas sempre sem desmerecer a do outro. A do outro é melhor. As mulheres da terra do outro também são as mais belas, cultas, tudo bem. Bom, mas aqui, ainda assim, temos aqui umas coisas que vale a pena considerar, não é? Depois volta aqui à secção anterior. Vai fazer um resumo, vai dizer o que a terra não tem novamente, não os tem, depois vai explicar porque é que não tem, porque a sorte recolhe do poeta a divina missão, do poeta que a pátria descanta com vanglória, com mago, com dão. Pronto, ainda não teve a sorte de ter o poeta, mas se assim for, o vato africano, de cantar do íntimo da alma, quem primeiro nos plainos torrados, de infiéis alcançou justa palma. Então ele faz um resumo do que a sua pátria não tem e do que ela podia ter, aí chama a atenção para ele próprio, que se apresenta como poeta da África adusta, chama a atenção para ele próprio e em seguida vai entrar numa nova fase do poema. Ele vai dizer ao outro, olha, tu és portuguesa, a tua pátria tem muitos heróis de que se deve ufanar, de que se deve vangloriar, pode cantar os teus heróis, a minha não os tem, mas vê bem, nós somos todos portugueses e também houve portugueses a lutar com africanos e houve portugueses que foram vindo para a África e foram ficando por aí. Vou-te dar alguns exemplos, também faz parte da história da tua pátria, o quê? Primeiro, vocês começaram a combater os mouros, que aos mouros filharam cidades, só tomadas à ponta de lança. Vocês começaram a combater os mouros e tiveram de lhes tomar as cidades de lança na mão, não era fácil. E então temos as guerras de Tunes, de Granada, Marrocos, Fez e o quilhão português que venceu nelas, e depois vai desfilando uma série de heróis que são heróis coloniais. Com o que é que ele está a fazer? Está a dizer, aí da tua terra vieram heróis que são heróis portugueses e que vieram para aqui. E aqui é que se tornaram heróis. Aqui quer dizer continente africano. E depois vai cantando nessa linha. Está a descer. Ele começa com Portugal a combater os mouros ainda na Europa, depois a combater no norte da África, agora já refere a Guiné e diz, bom, decantaram-os, quer dizer, podia cantar esses heróis porque já são nossos, já vieram para cá, já são portugueses daqui. E nós também somos portugueses daqui, porque a bola é portuguesa. Então decantaram-os, mas minha terra não tem vato por Deus inspirado. Então começa outra vez a dizer o que a sua terra não tem. Volta àquela primeira parte. E agora em torno da imagem do poeta, ou seja, insinuando que ele pode ter a ambição de ser esse poeta. Não tem vato por Deus inspirado, não é pátria do divo Camões, do divino Camões. É um poeta quão bravo soldado, não é pátria dos vatos da América. Estávamos aqui. Portanto, ele volta a dizer o que a sua terra não tem, mas agora relacionando com o problema de ela não ter um poeta que cante os feitos dessa terra. E tanto os compara com os portugueses como também aos vatos da América, ou seja, com os brasileiros. Não é pátria dos vatos da América, mas sempre por tabela, por via do João da Bui, a tal conversa em que ele se dirige ao João da Bui e há uma terceira pessoa presente, representada por Gonçalves Dias, que é o intertexto destes poemas, mas também pelos vatos da América em geral. Quem tem os cantos como a Harmonia, na Tijuca, no Rio, em seu cume sentado, decantaste em tão bela poesia. Não os tem. Reparem que isto supõe uma situação em que o João da Bui está a declamar um poema seu em que ele fala nos vatos da América. Não os tem, porque em terra africana não há cisne nem gentil Guanabara. Então ele volta a recordar o Gonçalves Dias e a Canção do Exílio, o intertexto principal destes dois poemas, como disse. E então diz que a gentil Guanabara é mais mimosa, mais bela e mais rica do que o ouro do meu Angara. O Angara é um rio que fica logo ao sul do Saara e era um rio em cujas margens se explorava ouro, que era vendido para o norte da África e daí para a Europa e que depois também passou a ser vendido na costa ocidental africana. Então ele continua a contrapor a paisagem africana, agora não a paisagem portuguesa, mas a paisagem brasileira. E continua a dizer o que a sua terra não tem, nesta estratégia de mostrar que a terra dos outros dois, é mais bonita, é melhor em tudo. E isto vem preparar o quê? Vem preparar o momento em que ele vai fazer a sua declaração de amor à pátria. Nada tem minha terra natal, que extasie e revele primor, nada tem, a não ser dos desertos, a solidão, ou seja, a solidão que é tão grata ao cantor. De novo, mostra o que ela tem, mas referido ao poeta. Ela tem muita solidão, não tem essas coisas todas bonitas, mas por isso mesmo o cantor fica mais sozinho, e ao cantor é grato ficar sozinho, ou seja, eu que sou poeta, estou aqui numa boa posição porque estou
isolado dessas coisas que vos distraem. O meu canto será mais rude, mas, porém, será um canto de um poeta que tem esse privilégio de estar mais isolado, mais concentrado na sua poesia. E então isto tudo vinha preparando o quê? Nesta conversa dele com o João da Buí, e tendo por fundo o Gonçalves Dias e os Vatos da América, isto vem preparando o quê? O momento em que ele vai dizer, pois é, a minha terra dessas três é pior, mas mesmo assim, rude, sem primores de arte, nem da natureza, ou seja, da natura, os mimos e belezas, que em campos mil vicejam sempre, é minha pátria. Pátria, temos também que ver o que era na época. Pátria era o lugar de nascimento, o lugar dos pais, quer fosse independente ou não, quer fosse uma nação independente ou não, era a minha pátria, ou seja, o lugar dos pais, o lugar onde nasci, e ele depois vai explicar. Portanto, como pátria tinha vários significados na época, isto podia induzir a confusão, ele vai dizer quais são os critérios que ele tem e ele segue para dizer que tem uma pátria, que existe ali uma pátria e que ele pertence a essa pátria. E isto tem muito mais valor, ele dizer que pertence a essa pátria, porque essa pátria é desprovida de todo o interesse que os outros cantam nas suas terras. Então, mas mesmo assim é a minha pátria. Portanto, eu estou mesmo convicto disto e acho mesmo que esta é a minha pátria. Porque por mais que ela não valha nada, é a minha terra. Estão a ver o efeito retórico? Ok, tudo bem, a vossa é melhor, mas olha, a minha é esta. Eu sou mesmo daqui. E depois diz porque é que ele é dali. Porque sente saudades tantas que o peito ralo. Tal como tu sentiste saudades estando na Tijuca, que era muito bonita, sentiste saudades da tua terra portuguesa. Eu também, estando contigo e aqui na Tijuca, também sinto saudades da minha terra, que não é tão bonita como as vossas. Ainda assim, a minha pátria afanoso digo, orgulhoso digo, vaidoso digo, deu-me berço. Ele sente saudades dela, primeiro critério. Segundo critério, nasceu lá. Ali viu a luz do sol pela primeira vez, embora ardente e forte, ou seja, isto porquê? Porque os poetas e cronistas portugueses se queixam sempre do sol ali ser ardente e forte, tanto quanto o sobe que chega ao litoral e precisa descansar à sombra e adormece com a aragem. Este é o terceiro critério, ali é que ele viu o sol pela primeira vez. Quarto, foi ali que passou a infância. Os meus dias de infância ali volveram, dias ditosos. Quinto critério, ali em que apenas ao mundo despertado, ou seja, na infância, no começo da vida, vi e ouvia, por sobre os lábios meus roçarem beijos, beijos de puro amor nascidos da alma da mãe, muito carinhosa e bela. Parece que a mãe dela era mesmo muito bonita, a mãe dele, Dona Ângela. Então, critério ainda a acrescentar, ali foi que a minha mãe me criou, com carinho, com amor, com beleza. Um outro critério, foi ali que por voz suave e santa ouvi e criei em Deus. Quer dizer, não só essa terra, é a terra de que eu sinto saudades, onde eu nasci, onde me formei. Portanto, passei a minha infância, vi a luz do sol, primeira vez, foi o primeiro sol que conheci, fui ali educado pela minha mãe. Também foi ali que eu me batizei e também foi ali que eu passei a acreditar em Deus. Então aquela é a minha pátria, ou esta é a minha pátria. A vossa é melhor, mas a minha é esta. E tu, poeta bem fadado, portanto ele aqui retoma, já depois de dizer, de definir que a sua pátria é Angola, volta a dirigir-se ao João da Buí e dizer, e tu, poeta bem fadado, que na gentil Guanabara, a tal natureza tão bela, tantos cantos tens cantado à tua pátria pré-clara, recebe este meu canto de amargor e de pranto, sem belezas, sem encanto, à minha pátria tão cara. Ou seja, ele faz esse canto à sua pátria, mas quer que o seu amigo receba o canto. Há uma dupla dedicação ao amigo e à pátria dele. Portanto, este poema é um hino à sua terra e é também dedicado ao seu amigo. E tal como a sua terra não tem belezas, não tem encantos, não é como a Guanabara, não é como Sintra, não é como Portugal, assim também o meu poema não tem belezas, não tem encanto. É só feito de amargor e de pranto, isto é só amargura, desgosto, saudades, mas ainda assim, olha, é o meu canto, recebe-o lá, por favor, o canto é que eu falo da minha pátria tão cara. E depois diz, vi as belezas da terra, da tua terra sem igual. É o facto, ele estudou em Portugal durante 3, 4 anos, estudou em Lisboa. Mirei muito do que encerra o teu lindo Portugal. E se invejo a lindeza da tua terra a beleza, também é bem portuguesa a minha terra natal.
Estão a ver o que eu vos disse a propósito dos heróis coloniais que refere? Ele está a dizer, a minha pátria também é portuguesa. Ok, eu estive lá no teu Portugal, no Portugal continental europeu. Eu estive lá em Sintra, em Lisboa, etc. Admirei aquela beleza, tive inveja dessa lindeza, mas agora a minha pátria também é portuguesa. Quer dizer, não se esqueçam que isto também é Portugal. Portanto, há aqui também uma estratégia muito típica dos filhos da terra, que é dizer, tudo bem, nós somos portugueses, mas então têm que nos tratar como portugueses. Isso está subtilmente metido aqui na retórica poética, digamos assim. Depois vai cantar outra vez, falar da sua terra, falar do poeta eventual da sua terra, e se ainda dorme indolente, bem cantaste em voz cadente, que há de surgir potente desse letargo de morte. Também inveja o Brasil, sobre as águas a brilhar. Elogiou Portugal, agora vai elogiar o Brasil. Isto é o resumo final. Nesses campos mil a mil, nesses montes de além-mar. Invejo a formosura desses prados de verdura e inspirando com doçura o poeta a descantar. O poeta brasileiro era o Gonçalves Dias. E retoma, nada tem a minha terra natal, não tem nada que extasie, revele primor. Nada tem, a não ser dos desertos, a solidão que é tão grata ao cantor. Retoma aqui, como aqui, extratos de estrofes iniciais. E tu, poeta bem fadado, que na gentil Guanabara, a tua pátria tão cara, tantos cantos tens cantado, também recebe o meu canto de amargor e de pranto, está a repetir o que lemos atrás. Sem belezas, sem encanto, por minha alma a ti votado. Portanto, eu estou a cantar a minha terra, mas é a pensar em ti. E em vocês, leitores, têm que ler isto assim. Eu sou um angolense a cantar a sua terra, mas dirigindo-se a um poeta português que está no Rio de Janeiro e é amigo de Gonçalves Dias. Numa próxima anotação, porque esta já vai longa até demais para se chamar anotação, então falaremos de um outro poema, que é o poema A Minha Terra, que é dedicado, como vimos, ao seu compatriota Joaquim Luís Bastos. E falaremos quem é este Joaquim Luís Bastos e contextualizaremos o poema como contextualizamos este. Isto é muito, exige muito, quer dizer, temos mesmo que gastar muito tempo, não é tempo perdido para quem se interessa por estas coisas, mas temos mesmo que gastar muito tempo a falar destas coisas. Porquê? Porque não podemos compreender estes poemas se não conhecermos devidamente, como vimos, o contexto de comunicação, onde o poema vai ser inserido, portanto, a situação diegética, o quadro no qual se imagina o poema a ser lido, ou o poema como peça de uma conversa. Não podemos esquecer isso, não podemos esquecer também a literatura da época, os autores que eram lidos, o tipo de público a quem se dirigia o poeta e a pessoa a quem ele dedicava o poema, quem era. Para fazer isto tudo nós despendemos muito tempo, mas eu acredito que este tempo vos será útil. E então, se subscreverem aqui o canal, quando sair a próxima análise sobre o poema A Minha Terra, dedicado a Joaquim Luís Bastos, que vamos contrapor a este, porque ali ele está à vontade a falar a um compatriota, e está mais para o fim do livro, portanto a censura que houvesse não chegaria depressa lá. Então, quando sair essa nova análise, vocês serão notificados se tiverem subscrito o canal e iremos continuando a conversar.